Último. A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do púlpito. Estou aqui com o pastor Gersino, animadíssimo, passou para mais uma live. Claro, sempre. Bom, se você está entrando aí agora, já manda essa live nas suas redes sociais, compartilhe, envie para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem você ama, para quem você não ama também, manda essa live aí para poder estar participando com a gente, deixando seu comentário. Vai ser muito importante a sua participação, porque hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. E nós esperamos que a nossa live tenha te ajudado tenha influenciado a sua vida de forma positiva. Então, nós possamos continuar influenciando ainda mais. Então já compartilhe aí, mande nas suas redes sociais que vai ser uma bênção. Se você não conhece a nossa igreja, nós somos a Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis. Você consegue acessar as nossas redes sociais pelo Instagram, no @adsemeandopaz. No Facebook, nós temos o nosso perfil público, Assembleia de Deus Semeando Paz, e também a nossa página, AD Semeando Paz. Na nossa página você vai conseguir acompanhar um pouco dos nossos trabalhos, das nossas lives aqui fora do púlpito. E lá você consegue também ver um pouquinho de como está o andamento do nosso templo sede. Nós já estamos na parte quase que final da construção, e você pode também, lá tem um linkzinho lá na nossa página para você curtir e você conseguir também contribuir para que nós possamos terminar essa obra que tem sido uma bênção e vai continuar sendo uma bênção para a cidade de Divinópolis. Então já siga-nos nas redes sociais, pelo YouTube, digita na pesquisa do YouTube lá, AD Semeando Paz, acha a nossa página, nosso canal, melhor dizendo, deixe o seu inscrever, o seu curtir nos nossos vídeos. Lá você vai encontrar conteúdos para jovens, para adulto, todas as nossas lives anteriores, as transmissões dos nossos cultos. Então entre lá para você ser abençoado e compartilhe para abençoar bastante pessoas que estiveram nos seguindo. Estou aqui com o pastor Gersino, ele que é pastor, vice-presidente da Assembleia de Deus Semeando Paz e pastor local também na congregação do Catalão. Ele é psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar e de casal. Se você quiser segui-lo nas redes sociais, é muito fácil também. Pelo Instagram, no @psicólogo Gersino, no Facebook, digita na pesquisa Gersino Gomes, e também pelo Twitter, o Gersino_L. Além dessas redes sociais, você consegue, através do WhatsApp, adquirir os livros do pastor Gersino e também agendar um atendimento por vídeo chamada ou por telefone, não é verdade, pastor Gersino? Exatamente. Boa noite para todos, Deus os abençoe. Alain, uma alegria estar mais uma vez aqui para nós falarmos para os nossos irmãos e amigos, todos que nos acompanham. E eu quero deixar o meu número de WhatsApp à disposição, é 379-8802-9256. Através desse número você pode fazer um agendamento de palestras para a área de família, para a área de casais, área de educação religiosa, área de educação corporativa, palestras sobre liderança, trabalho em equipe. Nós atuamos nessas diversas áreas de treinamentos também. E através do nosso WhatsApp, chamada de vídeo, nós podemos atender como psicólogo pessoas de qualquer parte do Brasil. Você pode fazer o seu agendamento e nós te atendemos, podendo ser inclusive atendimento para casais. Então 379-8802-9256. E por esse número você pode adquirir os meus 2 últimos livros. Nós estamos com 2 livros que mais ou menos recentes, que é Bodas, Tradições e Significados para o Casamento, que é um livro excepcional para quem trabalha com casais e família, onde nós contamos a história dos casamentos, ou do casamento, a instituição casamento, falamos sobre as bodas, do papel até o brilhante, dando o significado das bodas e como aquele significado se aplica à vida conjugal. O último livro é Família em 13 Atos, que é um livro para estudos em família. São 13 lições que pode estudar semanalmente, dando um trimestre. Então, estou à disposição. Você pode solicitar esses 2 livros pelo 379-8802-9256. Estamos à disposição. Deus os abençoe. Amém. Também nos siga pelas redes sociais, pelo Instagram e Facebook, no @AlanGinari. E juntamente com minha esposa, nós temos um canal no YouTube, que é o canal do Casal PIA, que tem um conteúdo muito bacana sobre relacionamento, para
quem é casado, para quem é solteiro, para quem está noivando, para quem está à procura aí da costela perdida. Entra lá, nós deixamos algumas dicas bastante legais, né? Tá para sair vídeo novo aí, então deixa aí, já deixa na sua agenda lá, confere direitinho, já se inscreva, compartilhe, curta, deixa o seu comentário, também vai ser uma bênção para nós. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, bastante atual. Já não é de hoje que nós vemos e sabemos da força que a mídia possui. E isso fica mais nítido quando, por meio de toda essa força, ela passa a inculcar nas pessoas uma ideia ou mesmo um ponto de vista já formado sobre determinado assunto. E note que quando fazemos referência à mídia, estamos na verdade nos referindo a todas as suas formas de veiculação, seja pela internet, pela televisão ou por radiofrequência. Não se negue que a mídia é muito importante para o conhecimento. Entretanto, isso não significa que às custas deste argumento ela possa manipular, ainda que de forma velada, tudo aquilo que é vinculado a fim de movimentar a massa social num determinado caminho. Por isso que se deve questionar até que ponto a mídia deve atuar. Quais os seus limites? Estamos sendo influenciados de alguma forma? Na live de hoje nós vamos estudar o tema mídia, o poder da influência, quem você segue. Pastor Gessino, o senhor está sendo influenciado a fazer essa live hoje, o senhor está querendo influenciar as pessoas que estão nos assistindo aí? Na verdade são as duas coisas, né? A gente não pode negar que nós somos influenciados e nós queremos influenciar pessoas. Aí está a importância da gente pensar sobre esse tema. Para você ver, quando você me apresentou, você falou de Facebook, de Instagram, de Twitter. Quando você apresentou o casal PIA, você falou de Instagram, de Facebook, Twitter e YouTube. Então nós estamos vivendo o mundo midiático. E aí é que entra a gente pensar, escuta, até que ponto eu me deixo dominar, até que ponto eu sou seletivo. O que nós queremos não é falar mal da mídia, não é? Nós estamos aqui graças a essa mídia. Mas o que nós queremos trazer de mensagem nessa live, que possivelmente semana que vem a gente dá continuidade a ela, o que nós queremos falar é o seguinte: até que ponto eu entendo o que está sendo passado para mim, até que ponto eu seleciono o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu leio, ou eu vou como gado, não é? Eu sou apenas uma massa de manobra. Todo mundo segue o Beltrano, eu também sigo. Tá? E às vezes se a gente for olhar, a gente nem lembra mais quem é que a gente está seguindo. Então nós queremos trazer esse assunto para essas duas lives, pelo menos, para hoje e para a semana que vem. Bom, então já deixa aí o seu comentário, já manda sua pergunta sobre esse tema que está muito interessante. Já compartilha nas suas redes sociais aí, já envia para o pessoal poder estar participando com a gente, porque é um tema bastante interessante. Pastor Gessino, nós começarmos a falar um pouquinho sobre essa questão da mídia e da influência, a gente precisa um pouquinho determinar alguns pontos, né? Isso. E o que seria então essa influência? O que significa a palavra influência? Vamos lembrar então, Alan, que nós vivemos e amadurecemos muitas vezes por causa das influências, né? Influência, segundo o dicionário Aurélio, é o efeito de influir, ação que uma pessoa exerce sobre a outra, ou prestígio, crédito, ascendência. Então, quando alguém tem uma ascendência sobre mim, significa que eu levo em consideração o pensamento dessa pessoa, as opiniões dela. Influência também é predomínio, poder. Então, antes de tudo, deve-se pensar que para influenciar é necessário que se tenha credibilidade junto à pessoa que pretende influenciar. Então, se eu quero influenciar o público infanto-juvenil, é preciso que eu tenha algo que desperte nesse público algum interesse. E o ideal, apesar que o público infanto-juvenil não esteja tão preparado para isso, o ideal é que esse público, ou quem domina sobre esse público, ou as autoridades sobre esse público, sejam os pais, o ideal é que esses pais saibam que esse influenciador
tem ou não crédito para estar passando aquela mensagem, né? Nós sempre falamos, nós como igreja, e eu quero lembrar o seguinte, para as pessoas que nos acompanham, a nossa visão é a visão de cristão. Então alguém pode falar assim, mas esse povo pensa, não, eu sou cristão, então a minha cosmovisão é uma cosmovisão cristã. A minha visão de mundo é através do viés cristão, do viés bíblico. A pessoa pode até não concordar comigo, mas tem que olhar e falar assim, não, eu tenho que respeitar o que ele está falando, porque ele está falando de acordo com o viés bíblico. Mesmo que eu tenha as minhas formações, mas eu aqui estou falando como alguém que está falando fora do púlpito, mas um assunto que está correlacionado com o púlpito, né? Então é preciso que a gente pense sobre isso para que as pessoas entendam por que nós estamos falando isso, o que nós queremos com essa mensagem, né? Então é bastante importante a gente pensar, a igreja quer influenciar, nós queremos influenciar, as pessoas têm que olhar para nós e pensar sobre esse crédito que nós temos ou não, né? Sobre elas. É importante a gente pensar nisso. Bom, e o senhor falou um pouquinho sobre a influência e os influenciadores, né? O que o influenciador ele procura? O que ele objetiva? Então, nós vamos pensar hoje, então, e essa primeira live, ela tem muito de uma introdução para a gente chegar até um segundo estágio, né? Uma segunda etapa, possivelmente na semana que vem. Se você entrar no Google hoje e colocar lá influenciador digital, você tem uma assessoria, que essa assessoria tem diversas assessorias, né? Te mostrando o que você precisa para ser um influenciador digital. Então, o influenciador, de um modo geral, ele quer o quê? Primeiro, ele quer alguém que siga as suas sugestões, que siga as suas opiniões. É como se ele pudesse, depois dele ter esse número de pessoas, ele chegar para o mercado e dizer o seguinte, olha, eu tenho 50 mil pessoas que me acompanham. Aí esse mercado vai olhar qual que é o perfil dessas pessoas. E aí hoje nós temos instrumentos que traçam esse perfil. Olha, é um perfil jovem. Então esse influenciador, ele tem uma capacidade de venda. E aí as ideias dele vai influenciar. Se ele é um influenciador na área de moda, por exemplo, então ele vai ter aquelas empresas que vão usar aquele pacote que ele tem de pessoas e acredito que ele vai influenciar. Assim como um jogador de futebol influencia, e aí muitas empresas dão produtos para aquele jogador, porque se ele usa um boné, porque nós estamos falando de influência e nós estamos falando midiática, mas é claro que o Neymar Júnior, ele bota um boné com uma determinada marca, estampando uma logomarca, é claro que ali ele está sem falar nada, ele está influenciando. Ele calça uma chuteira de qualquer marca, e é claro que ele tem a marca dele, né? Do fabricante que ele representa, mesmo que ele não fale, olha, use a marca tal. As pessoas estão vendo ele com aquela marca, então é a marca do Neymar. O influenciador, ele quer alguém que aceite as suas sugestões, alguém que siga as suas ideias, alguém que adquira os seus produtos, todo o conteúdo. Então vamos lembrar que a pessoa, ela vai ter um conteúdo que ela vai apresentar. Mas que tipo de conteúdo é esse, pastor? Esse conteúdo é político. Então nós vamos ver o seguinte, um influenciador político, ele pode estar a serviço da esquerda ou a serviço da direita, né? Ele pode ser um conservador ou ele pode ser um progressista. E aí eu preciso estar preparado, ter uma visão crítica, para não consumir de forma deliberada só porque vem com aquele carimbo. Esse cara é influenciador de esquerda, esse cara é influenciador de direita, ele é conservador ou ele é progressista, né? Eu preciso pensar também que nós temos os influenciadores religiosos, porque tem muita gente, Alan, que nunca subiu no púlpito de uma igreja. Tem muita gente que nunca
andou de ônibus para ir numa congregação, ou botou o carro numa rua de barro, para ir numa congregação com 30 pessoas, para ele pregar para alguém, e apareceu um endemoniado lá, e ele repreender aquele demônio em nome de Jesus. Essa pessoa às vezes nunca fez isso. Essa pessoa nunca sentou para ouvir um mestre da teologia, seja da teologia pentecostal ou não pentecostal, mas mesmo que ele nunca tenha passado por isso, ele se veste de pregador e ele está entregando mensagem no Facebook. E pessoas estão consumindo esse conteúdo religioso. E o influenciador, ele quer apresentar às vezes um conteúdo econômico, um conteúdo de entretenimento. Então tudo isso, e aí a gente podia destrinchar isso aí, né? Podia destrinchar. E aí as pessoas estão, de vez em quando, vai e bate com um cara desse aí. Então esse influenciador está procurando aquele cara que vai aderir a isso e vai aumentar o número de, entre aspas, de clientes dele. Bom, e a pessoa, a gente falou um pouquinho sobre o que é influência, o que é um influenciador, e a pessoa que está à procura de um influenciador, né? Que é a pessoa que segue um influenciador. O que ela está querendo com isso, Pastor Jesse? A gente pode pensar em dois perfis aqui, Alan. Então nós temos aquela pessoa que busca um influenciador porque ela quer saber o que está acontecendo nesse universo midiático. Que é uma pessoa que, como como o livro de Atos fala sobre os bereanos, né? É aquela pessoa que quer conferir se está tendo muita heresia. E essa pessoa vai e segue um chamado influenciador. Então pode ser essa pessoa que seja um verdadeiro apologeta, que ele quer fazer uma apologia, uma defesa do evangelho genuíno. Então ele segue alguém para ver. Né? Ou pode ser aquela pessoa que ela não aceita a influência de uma liderança próxima. E vamos e convenhamos. Aí eu vou estou falando para a minha igreja, estou falando para o meu povo, não estou falando para outras pessoas, não estou jogando ponto, estou falando de cara limpa, cara lavada. Tem pessoas que não aceitam a influência da liderança daquela igreja que ela está frequentando. E aí ela procura um influenciador, mesmo que ela não saiba quem é essa pessoa. E quando ela procura esse influenciador, o que ela está querendo? Ela está querendo alguém que lhe sirva de parâmetro, alguém que lhe sirva de inspiração, ou alguém que reforce as suas convicções. Então vamos imaginar o seguinte: a pessoa tem uma convicção, sabe-se lá de onde ela achou essa convicção, ela tem essa convicção. Aí ela chega, estou falando da questão religiosa, ela chega no pastor dela e fala: eu acredito nisso. O pastor fala assim: não, isso aí contraria a Bíblia, isso aí contraria os princípios cristãos. Essa pessoa fica contrariada com aquela liderança que reprovou aquilo ali, né? E ela fala assim: não, mas deve ter alguém que pensa como eu. Aí ela acha um influenciador que pensa como ela, e ela vai e cola nesse influenciador como que para reforçar as convicções dela. Muitas vezes essa pessoa também, ela procura um influenciador porque ela é preguiçosa, ela não compra livros. Se der para ela um livro que tenha mais de 100 páginas, ela não vai ler. Se der para ela um livro de estudo teológico, com letras pequenas e sem figuras, ela não vai ler. Então ela procura um influenciador que já tenha lido alguma coisa e que já dê para ela uma interpretação. Ou alguém que vá sintetizar para ela aqueles temas que são trabalhosos. Sabe aquelas pessoas que não lê determinados livros da Bíblia porque acha custoso ler aquele livro? Aí ela procura apenas os comentários de rodapé. Quer dizer, a pessoa está sempre com uma opinião, ela não vai na origem. Ela não vai na origem. Eu estive na casa de um escritor uma vez,
escritor que escreve livros teológicos. E esse escritor me levou na biblioteca dele, uma biblioteca maravilhosa, lá no estado de São Paulo. Aí ele me contou um segredo, e hoje eu uso esse segredo e eu vou contar para você. Né? Essa live hoje já está te dando um lucro. O que esse escritor falou? Ele falou assim, pastor, eu pego um livro, eu gostei do livro, eu leio o livro, claro que eu leio o livro, mas eu vou lá nas referências e vejo quem foi que esse cara consultou para ele escrever aquilo ali. Aí, além de eu ter o livro que ele escreveu, eu tenho também a fonte onde ele buscou. Então eu faço um reforço daquilo que ele escreveu, porque eu vou lá na fonte. Mas tem pessoas que elas querem fazer o caminho inverso. Elas querem ver a síntese da síntese do resumo. Então essas pessoas, elas amam seguir determinados pregadores, porque eles fazem a síntese da síntese da síntese do resumo que o Elenay Cabral ou que um outro pastor de nome nacional escreveu. Ele faz essa síntese dessa síntese. Aí aquele seguidor vai lá e lê só aquele trechinho. É como, eu estava pensando no exemplo para isso, vamos pegar os diversos estágios, Alan. Você vai lá no fazenda que você tem, né? Hoje eu estou profetizando um monte de coisa boa para você. Hoje parece que Deus me mandou para te abençoar hoje. Você aceita? Com certeza. Então tá lá, o Alan é um fazendeiro. Aí o Alan tem eu já ia falar manguezal. Eu ia falar manguezal, mas o Alan tem uma plantação de pés de manga. Aí tá lá aquela manga bonita. Aí o Alan pega aquela manga, tá aqui. Aí eu chego para o Alan e falo assim, Alan, eu peguei um suco de manga concentrado, coloquei aqui, esse suco de manga concentrado. Aí o Vinícius chega e fala assim, não, eu tô com o suco na garrafinha, tá aqui. Aí a Pâmela chega, eu tô com um pozinho no saquinho, tá aqui o pozinho do suco. Cara, o que é mais valioso? É aquele pozinho? É o suco da garrafinha? É a polpa concentrada? Ou é a fruta propriamente dita? É a fruta. Tem gente pegando pozinho de suco, igual o que suco, que não é da sua época, e despejando aquele que suco ali, e abandonando a fruta. Então, quando você pega determinados seguidores, cara, você está pegando um pozinho daquele baratinho que só tem tintura e está falando, não, a manga dá trabalho. Quer dizer, a pessoa que procura um influenciador, muitas vezes é uma pessoa preguiçosa, que não quer, principalmente no que diz respeito à Bíblia, a pregações, a estudos da palavra, principalmente. E que tipo de influenciadores nós temos hoje, professor Gercino? Hoje nós temos uma vasta, uma fartura de influenciadores, né? Então nós temos jornais e jornalistas, e aí, até a década de 80, você tinha aqueles jornais inquestionáveis. Você pegava o jornal O Estado de São Paulo, você tinha um calhamaço aqui. Jornal do Brasil, um calhamaço. Estado de Minas e tal. Eram jornais que muitas decisões eram tomadas depois que a pessoa lia aquele jornal, né? Você tinha jornalistas que a palavra daquele cara era lei. Aquele cara falava, você acreditava piamente. Então, vamos pensar num cara que ainda a gente respeita demais ainda, né? O Alexandre Garcia. Então você ouve uma notícia do Alexandre Garcia, você fala assim, não, esse cara, ele foi direto na fonte. Esse cara está entregando uma notícia. Então você tem jornais que, quase na sua maioria, não tem credibilidade mais, estão a serviço de uma ala, estão a serviço de uma ideologia, né? E
também esses jornalistas estão a serviço a boa parte deles a serviço de alguma ideologia. Você tem os YouTubers. E aí os YouTubers, você tem para todo gosto, né, cara? Você tem YouTuber para todo gosto e para qualquer assunto. Se você falar assim, colocar lá no YouTube, como cultivar alface em Marte, vai aparecer um YouTuber dando aula sobre como cultivar alface em Marte. Então tem isso. Você tem os stand-ups. Eu nem sei se o nome correto seria stand-up mesmo, mas aqueles artistas stand-ups, né? E aí a gente vai pensar o seguinte: de onde é que saem certas linguagens que a gente escuta? Dentro da igreja, muitas vezes, dentro da nossa casa, que às vezes a gente fala assim, gente, mas minha filha nunca me ouviu falar isso. Não é? E aí você vê um palavreado, um trejeito sendo utilizado, porque essa pessoa segue determinado stand-up. E eu acho engraçado que muitos, aí não foi o que você pediu não, mas eu estou metendo o pau já falando, né? Você pega alguns caras que fazem piada, na maioria das vezes, porque você tem uns stand-ups cristãos, né? Você tem lá o Jonathan Nemmer, né? O nome dele é esse mesmo, né? O nome dele é esse Nemmer mesmo, né? Você tem lá um Jonathan Nemmer, você tem um... Eu ia falar o Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte também é um stand-up, né? Vamos falar com todo respeito, né, Pastor Cláudio Duarte? Sei que o senhor está nos acompanhando agora. Ele mandou um alô aqui no privado. Quem sabe vai dar até um alô no privado aí. Então, mas você tem muitos stand-ups que, se você parar para ouvir, sua cabeça vira um vaso sanitário. Só palavrão, só xingamento, só besteira. Só besteira. E tem muita gente consumindo isso. E gente boa. Que não dá conta de ler o livro de Levítico. Não dá conta de ler o livro de Números. Mas dá conta de ouvir o cara falar bobagem o tempo todo. Palavrão o tempo todo. Aí você tem, nós estamos falando de tipo de influenciadores. Você tem os pregadores. E aí entra os pregadores de vitrine, né? São aqueles pregadores intocáveis. Você já tem um modelo, tipo de gravata, tipo de paletó. E aí, você olha o cara, você pensa assim, gente, esse cara não suja o pé. E aí eu me lembro de eu já ter pregado em determinados lugares. Eu gosto de pregar, mas não levo essa alcunha de pregador como esses caras levam, né? Mas você pisar no barro, você pregar no meio da rua, numa zona de prostituição. Mas esses pregadores, eles criticam a gente que prega de determinado jeito, porque eles têm lá os programas de edição e fazem tudo, né? Eu não posso pregar desse lado, porque esse lado aqui não fotografa bem, então eu vou pregar virado para cá. Então tem esses pregadores que tem gente seguindo. E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou pensar na minha cidade de Divinópolis aqui. Vou pensar numa das menores congregações que nós temos, que está lá hoje, o presbítero Isaías, congregação Nova Fortaleza. Ser pregador é você enfrentar uma congregação dessa, que você está sozinho, praticamente, e tem gente lá, tá, gente? Não estou desmerecendo os irmãos da Nova Fortaleza, não. Mas como ele não tem aquela quantidade de obreiro que ajuda ele, e aí você tem que ter uma mensagem no meio da semana e uma mensagem todo domingo à noite. Tenha 5 pessoas ou tenha 7. Isso aí tem meu respeito. Agora aquele cara que aparece ali, você vai ter que comer muita areia, muita poeira, para ter esse respeito. Aí como influenciador você tem os atores de TV, que muitos você não pode encontrá-los mais hoje, porque tem muitos com cara quebrada,
nos últimos 6 meses, né? A gente tem muitos atores que eram influenciadores que estão com a cara quebrada por uma série de coisas, série de opiniões que depois quebraram a cara. Mas essas pessoas, ainda tem gente que vê novela, por incrível que pareça, ainda tem gente que vê novela. Mas paciência. Esses atores influenciam. Eles falam alguma coisa na televisão e tem gente ainda que acredita. Tem os cantores. Aí você tem o sertanejo universitário, que não tem muita opinião, porque só fez ensino médio. Mais paciência, também dá opinião. Você tem os apresentadores de TV, que faz a mesma coisa. Mas aí você vai ver, esse pessoal está atuando na TV, no rádio, no teatro, nos shows, no esporte, não é? No esporte, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Então tá aí, esses influenciadores estão povoando esse universo e enchendo os nossos ouvidos. E muitas vezes nossos ouvidos estão sem filtro. Sem filtro. Nós precisamos amadurecer e botar um filtro nisso. E é muito importante a gente pensar que com o aumento da mídia, da internet e com o aumento do acesso, né? Hoje em dia a gente acessa informações muito fáceis, né? Como você disse. Exatamente. Muitas das vezes a gente não tem um filtro correto daquilo que a gente está recebendo. Mas como que as pessoas fazem então para escolher os seus influenciadores? Que critérios que elas usam para escolher esses influenciadores, professor Gerson? Infelizmente, o critério mais comum é quantidade de seguidores que esse influenciador tem. Porque se for olhar aqui, vamos pegar aqui ela, ó. Vamos pegar o Abre, o de César. Você pega o Instagram do pastor, do psicólogo Gersino, 1.122 seguidores. Aí você pega o Instagram de uma outra figura qualquer, você vê lá 200 mil seguidores. Aí a pessoa pega o celular, 1.122 seguidores, 200 mil. Ah, eu vou nesse aqui, 200 mil. Então, muitas vezes, as pessoas estão seguindo isso. Agora, vamos pensar sobre, numa visão cristã. E aí vamos pensar naquilo que, para nós, já que nós falamos sobre a questão da pregação, né? Já que nós falamos sobre a questão da pregação, vamos pensar o seguinte. Eu começo a seguir uma pessoa pelo simples fato dessa pessoa ter aí 300 mil seguidores. Porque se você pegar um artista que aceita Jesus hoje, e esse artista até então levava uma vida desregrada, ele aceita Jesus, aí alguém olha e ele começa a fazer as postagens sobre a fé, sobre não sei o quê. Escuta, que experiência que essa pessoa tem? O que essa pessoa pode me dar? Aí você chega, uma criança de 9 anos de idade, e fala assim, meu sonho é dirigir um ônibus. Tá bom, vamos colocar um ônibus lotado na mão dessa criança. E essa criança pode. Só que às vezes ela não consegue conduzir o ônibus por 3 quarteirões e bate no poste e tomba esse ônibus. E tem muitas pessoas com uma carga muito grande e achando que pode alimentar esses seguidores, e tem seguidores achando que estão se alimentando. E aí a Bíblia fala sobre líderes, sobre liderança, e ela fala o seguinte, escuta, quando for para escolher um líder, pense numa coisa, esse líder, ele não pode ser um neófito. Neófito significa uma pessoa despreparada, uma pessoa sem experiência. Por quê? Porque senão essa pessoa, daí a pouco, essa pessoa além de não transmitir nada, ela ainda vai ensoberbecer e ela vai cair, incorrer na mesma condenação do diabo, que foi a vaidade, né? A soberba. Então, aí a Bíblia vai dizer o seguinte, Paulo escrevendo para Timóteo, é necessário que essa pessoa tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
Então a gente tem que pensar, eu estou seguindo um influenciador que ele aceitou Jesus ontem. Que bom, eu posso até dar uma força para ele. Mas eu considerar que ele pode fazer algo para minha edificação, não pode, porque ele muitas vezes é mais novo do que eu na fé. Então eu preciso pensar nisso. Né? E até é um tema que a gente está usando hoje sobre a mídia, né? Você acha que as mídias elas são as grandes vilãs quando a gente fala acerca da influência? A gente não pode chamar a mídia de vilã, porque é igualzinho você pega a pessoa acidentou, bateu, já que eu dei o exemplo do ônibus aí, né? A pessoa bateu o carro X e aí o carro faz 220 km por hora e aí está tendo uma incidência de acidentes. O vilão é o carro? Não, o vilão é quem conduz o carro, porque essa pessoa está indo além do limite da segurança. Né? Então a mídia não é vilã. O problema são as pessoas despreparadas, as pessoas imaturas em todos os aspectos. E aí vamos pensar nos nossos adolescentes e jovens, onde para eles a pessoa que sabe menos é o pai e a mãe, a pessoa que sabe menos é o pastor. É aquele negócio, se você discordar de mim, eu tenho lá 300 mil pessoas que concordam comigo e que apoiam na minha convicção. Mesmo que essa pessoa olhe para nós e diga, não, é honesto, é sério, quer o meu bem. E aí, essas mídias vêm e acolhem esses influenciadores e o problema são das duas partes. Os influenciadores que não querem ter um compromisso com a verdade, que não querem ter um compromisso com Deus, que não querem ter um compromisso com a edificação das pessoas, eles querem promover um processo de manipulação da verdade, e aí entra o segundo problema, que é o problema do influenciado, que foi ingênuo ou foi de forma irresponsável aceitar andar atrás de pessoas que pensam desse jeito. Que é a coisa se resume de uma forma muito simples, né? Passarinho pardal que acompanha João de Barro vira servente pedreiro. Então é pensar o seguinte, olha, eu estou acompanhando uma pessoa que não tem nada para oferecer, o que eu vou ter lá na frente? Além de ele não ter agregado nada para mim, muitas vezes eu ainda perdi do que eu tinha. Então não é a mídia. A mídia, ela pode ser, olha só, nós não estamos usando a mídia, a igreja não usa a mídia, a igreja transmite os cultos. Você tem quantos estudos bíblicos bons hoje? Você entra, você tem pessoas boas na internet, pessoas de confiança, pessoas que têm formação, que oferecem produto de qualidade, conteúdo de qualidade. Você pega aquele conteúdo, porque quando é de qualidade, não falta fundamento. Aí você pega uma dica, você pega um estudo bíblico, o cara falou maravilhosamente bem, mas não tem uma referência bíblica. Sai fora. Conteúdo bíblico tem que ter base, alicerce. O cara fala, aí você lê, tem 30 versículos ali para você ir comparar. O cara vai falando e ele escora em quê? Escora na Bíblia. Então está cheio de gente com discursos maravilhosos, mas não escora na Bíblia. Ou ele tem vergonha da Bíblia ou ele não sabe nada de Bíblia. Então eu preciso entender, o problema não é da mídia. O problema é daquele que quer se passar por mestre. Foi Tiago que escreveu. Não queira nenhum de vós ser mestre, porque vai ser requerido demais de vocês. A pessoa às vezes não quer ser criticada, mas se você se coloca na posição de mestre, você tem que aceitar a crítica. E o influenciado, ele precisa ser mais maduro, crescer, né? Para ele ser seletivo, ter responsabilidade com a palavra de Deus. E a influência, pastor, ela aponta para onde? O objetivo é o quê? A influência sempre vai apontar para o futuro, porque a influência vai fazer parte da nossa formação. Nós somos influenciados por quem? Nós começamos a ser influenciados pelos nossos pais.
não é? Depois a gente recebe influência dos colegas da escola, recebe influência dos professores, a gente recebe influência dos pastores, a gente recebe influência das pessoas que têm uma formação e que vão atuar em nós nessa formação. Então, por que ela aponta para o futuro? Porque eu estou recebendo isso e isso começa a fazer parte da minha subjetividade. A minha individualidade vai ser afetada por aquilo que eu escuto, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu leio. A minha subjetividade está sendo formada todos os dias por isso. E aí, o que vai acontecer? Se eu aceito a formação dessa subjetividade, se eu aceito eu ir me moldando com essas coisas, eu também vou ser apenas um canal. Caiu nessa canaleta, vai escorrer e os meus filhos vão beber disso. As pessoas que eu lidero vão beber disso. As pessoas que me reconhecem vão beber disso. As pessoas que me respeitam vão beber disso que passou por mim e caiu nessa grande canaleta da vida. Aí é interessante a gente lembrar do que Paulo fala lá aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então eu preciso entender o seguinte, até que ponto eu estou sendo corrompido? Porque tem coisas que eu não devo negociar. Eu entro numa faculdade, cara, eu tenho professores com as mais diversas formações. Eu não posso esquecer daquilo que eu aprendi. Tem um filme muito bom chamado Homens de Honra. Homens de Honra. E esse filme tem um rapaz, ele é um excepcional ator, ele é um negro e ele vai quebrar um paradigma, porque ele queria entrar no exército americano e o exército americano não aceitava negro. E esse cara, ele vai entrar no exército, vai entrar na marinha. E a marinha não aceitava negro. E ele entra e ele é aceito inicialmente como aquele cara que vai ficar lá embaixo descascando batata para os marinheiros, para os soldados, né? Mas ele vai enfrentando, quebrando paradigma, quebrando. E um dia aquele cara que era o comandante dele, num acesso de raiva, quebra um radinho que o pai dele tinha dado para ele. E aí ele tem uma ação, e aquele comandante dele olha para ele e vê que o pai dele tinha influenciado ele tanto, que o comandante fala assim, o que ele te falou que você continua desse jeito? Quer dizer, aquele cara, ele estava ali debaixo de uma série de influências, mas ele não perdeu aquilo que o pai dele tinha plantado no coração dele. Então você vai para a faculdade, você vai ter professor de todo tipo. Tem professor pilantra, eu já passei por 3. Gercino, mas você fez faculdade? 3. Então, porque tem gente que acha que a gente é bobo, cara. Então, aí tem professor pilantra e eu tenho que lembrar daquilo que eu ouvi. Ah, Gercino, mas o que você ouviu era da sua mãe, analfabeta. Era mesmo, e eu guardo até hoje, porque são princípios, são valores. E eu não posso negociar os valores por causa de uma baboseira que eu ouvi de um professor. Não posso negociar esse valor. Eu não posso negociar algo que vai afrontar a Bíblia Sagrada que eu tenho como livro da minha vida. Então é preciso a gente verificar isso aqui, vai apontar para o futuro, porque aquela influência pode comprometer o meu futuro. A pessoa que poderia estar servindo a Deus, e a gente às vezes usa como parâmetro as igrejas que estão próximas de nós, né? Então às vezes as pessoas olham a igreja do bairro, e lá naquela igreja do bairro, tem pessoas que são pessoas humildes e que não tiveram oportunidade para estudar, porque trabalhou para criar filho, para ajudar a família, etc. e tal, não tinha condição financeira.
E aí eles pautam o cristão por aqueles ali. Chega lá, tem gente que pensa assim, mas Gerson, você é da Assembleia de Deus, a sua igreja pensa umas coisas doidas, né? É porque o povo é ignorante, né, Gersino? Chega na Assembleia de Deus, numa capital, tem juiz de direito, tem promotor, tem médico, tem arquiteto, tem engenheiro, tem pedreiro, tem dona de casa, tem tudo isso. E aí as pessoas vão pensar o seguinte, eu entrei na faculdade, o meu futuro agora, eu tenho que escolher, ou eu sou cristão, ou eu vou ser um profissional graduado. Ignorância. Ignorância. Porque eu não preciso abrir mão da minha fé para ser um profissional graduado. Tem uma mulher, ela é adventista do sétimo dia, chama doutora Rosana. Ela tem, parece-me que 3 pós-doctor. Pós-doctor. 3. E ela, durante toda a formação dela, o pai dela inclusive, ela testemunha isso, o pai dela era um pedreiro, ficou órfão de mãe muito cedo, mas ela não abriu mão dos princípios da fé que ela seguia. Então, não há incompatibilidade, é perfeitamente compatível a minha fé com a minha formação. Eu não preciso abrir mão da minha fé, dos princípios que eu acolhi como princípios que Deus estabeleceu para a minha boa vida na comunhão com o Senhor. E é muito importante, né, o senhor comentou, pastor Gessinho, principalmente porque eu sendo jovem passo um pouco dessa fase de universidade e tudo, e a gente vê que existe um apelo muito grande para aquilo que eles chamam de desconstrução. Exatamente. Né, de princípios, principalmente princípios cristãos, judaico-cristãos, que é o que hoje em dia a cultura quer atacar, que é a desconstrução de princípios. E eu percebo que às vezes, muitas das vezes, a juventude ela está fraca diante disso. Porque algo que é construído dentro de uma escola dominical, dentro de culto de doutrina, algo que é alicerçado desde criança, quando ela chega, às vezes, questão de 1 ano, 2 anos, né, um desses influenciadores já consegue desconstruir aquela base que ela vem carregando. Então, ou seja, é muito importante aquilo que o senhor disse, a questão de posicionamento. Eu acho que o jovem cristão hoje, principalmente dentro de uma universidade, precisa se posicionar diante daquilo que ele está recebendo, dessa influência. Né? E a gente comentou um pouquinho acerca dessas influências, a influência social, que a gente está tendo um pouco na tecla agora. Ela é bom ou é ruim, pastor Gerson? Pensando nesse sentido. Vamos lembrar que a influência por si só, ela não é boa e nem ruim. Aí entra o seguinte, como que eu me posiciono diante disso? Porque todos os dias eu recebo uma série de ofertas. Eu ligo o meu computador, aparece ali uma série de coisas. Basta você comprar um produto, pesquisar um determinado produto lá no seu computador, que durante cada semana vem uma série de fornecedores oferecendo produtos similares. Né? Então eu preciso entender o seguinte, o que eu vou aceitar? O que eu vou aceitar? Nós temos uma grande dificuldade hoje, as pessoas acreditarem, nós estamos vivendo quase que a época do iluminismo. O iluminismo, ele veio para ser um contraponto da igreja naquela época, porque a igreja estava desviada. Né? O cristianismo naquela época ele era representado pelo catolicismo, e o catolicismo estava desviado. E aí vem, esse negócio de fé, eles jogam a fé no ralo e vão pegar só a razão, só a inteligência. E hoje tem pessoas que acham que é isso. Então nós precisamos ter a humildade para ouvir. Porque as pessoas acreditam que a ciência responde tudo. Como elas acreditam que a ciência responde tudo, às vezes aquela pessoa que está fazendo a faculdade, ela acha que é desmerecedor, um demérito para ela, sentar para o pastor dela, que não tem o 2º grau, e conversar com ele sobre um problema. Escuta, quem estabeleceu princípios científicos, criou a ciência, foi Deus. Foi Deus. Os princípios que nós temos hoje, os princípios científicos mais
contundentes, nós temos, são baseados em princípios divinos, que a Bíblia retrata todos os dias. Então nós temos pessoas que às vezes, elas são tão imaturas e elas ficam soberbas. Gente, vamos pensar uma coisa, nós não somos nada. Às vezes a gente passa num vestibular e vai fazer um curso aqui, a gente já pensa que a gente é a última bolacha do pacote. E tem gente fazendo doutorado que não vai para o curso sem dobrar o joelho e pedir a Deus a bênção. Tem gente fazendo pós-doutorado e servindo a Deus. E às vezes as pessoas fazendo qualquer um curso superior e já achando que não precisa ouvir ninguém. Vamos deixar de ser imaturo, vamos ser mais humilde. E aí pensa que a influência social, ela está sendo ruim. Não, a pessoa que está sendo imatura, ela não está parando para ver, escuta, quem é que eu vou seguir? Eu não vou abrir mão de conversar com essas pessoas. Porque às vezes, tem pessoas que acompanharam ela desde criança, elas jogam tudo aquele conhecimento que elas adquiriram com aquela pessoa, joga fora. Não há nada mais precioso, do que aquilo que a gente adquire através de pessoas no tete a tete. Não há nada mais precioso do que isso. O conhecimento não substitui isso. Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar, por que eu estou tão bobo? Estou falando de uma forma muito clara, porque às vezes é uma bobagem. A gente já pensa que a gente é o suprassumo de alguma coisa. A gente está sendo bobo. Porque, sabe o que deveria acontecer? Olha aquele princípio que as pessoas não lembram. Só sei que nada sei. Se as pessoas pegassem esse princípio e pensassem o seguinte, não, sempre tem alguém que pode agregar algo para mim. E às vezes alguém que está morando no quarteirão da minha casa. Às vezes alguém que falou com Deus agora de manhã. Mas eu penso que já não preciso ouvir mais essa pessoa, porque eu sou universitário. Eu sou acadêmico. Né? Então não é a mídia, não é a influência social. Sou eu que estou sendo imaturo. Certa vez eu ouvi uma frase muito interessante, pastor Gessino, que eu guardei para a minha vida, né? E um certo pastor, ele disse para mim que sempre, em qualquer fase de conhecimento, existem 3 fases, né? A gente pode falar que a primeira fase é quando a pessoa é leiga naquele assunto. Então, tudo que fala acerca do assunto, ela corre atrás, ela está buscando, ela está querendo saber acerca daquela informação. A fase, vamos pensar assim, a fase neutra ali, mediana, que é quando a pessoa sabe um pouco e acha que sabe demais. E existe sempre aquela pessoa que ela chega a um ápice de conhecimento tão grande que ela para e fala como essa frase. Sei que nada sei. De tudo isso que eu aprendi, eu estou sempre aprendendo ainda mais. Eu acho que é muito importante para o jovem cristão, para as pessoas que estão ouvindo, entender que muitas das vezes estão nessa fase. Estão achando que sabem demais, mas têm pouco conhecimento. Né? E precisa ser um pouquinho mais humilde nesse sentido, né, pastor Jessino? E até porque a gente precisa entender a multiplicidade de inteligências que existem. Então eu posso estar muito bom numa área, mas ter alguém que não estudou, mas que tem uma inteligência voltada para outra coisa. Então ninguém pode dizer, eu rejeito isso aqui. Escuta, em algum momento essa inteligência aqui precisa ser usada. Então todas as inteligências têm um valor. Não dá para você dizer, essa inteligência é mais importante do que essa. Porque às vezes não dá para viver sem determinada inteligência. Então é pensar nisso. Bom, vamos para algumas participações, porque assim, o nosso tempo está bastante corrido. Realmente a gente vai precisar fazer mais uma live para a gente continuar esse assunto. Tem muita coisa para a gente poder estar tratando sobre influência. Vamos para algumas participações aqui. O Jonas Nunes, pastor, somos bombardeados com informações e opiniões a todo tempo. Elas visam nos influenciar, direcionar o nosso agir. Qual é a melhor forma de não ser massa de manobra? E como cristãos, temos a obrigação de sermos influenciadores? Uma vez que somos sal da terra e luz do mundo? Então, ou seja, 2 perguntas, né? Qual é a melhor forma de não ser massa de manobra? E como cristãos, nós temos a obrigação de ser influenciadores? Primeiro, a gente, para não ser massa de manobra, a gente tem que ter bem definido dentro de nós o que eu sou. O que eu sou?
Quais os valores que eu não abro mão deles? Que tipo de opinião que eu vou rejeitar porque elas afrontam os meus princípios? Que tipo de opiniões que eu vou rejeitar? Então, quando eu tenho convicção do que é que eu sou, eu falo, não, isso aí eu não aceito. Então eu já estabeleço filtros. Né? O cara, vamos pensar, depois já pode até falar lá. Quando é que eu vou consumir alguma coisa, algum conteúdo do Porta dos Fundos? Nunca. Por quê? Porque contraria todos os princípios que eu tenho. Porque zomba de Deus. Porque zomba da minha fé. Então eu já falo, isso aqui eu nunca vou aceitar. Pronto, estabeleci um filtro, censura. Isso aqui eu censuro, isso aqui eu não aceito. Né? Depois, os princípios de moral, os princípios éticos, aí a gente estabelece esses filtros. Quando você estabelece esses filtros, você já olha o perfil desses influenciadores. Olha, esses caras pensam, depois nós vamos falar disso mais na frente, tá, Jonas? Depois mais na frente nós vamos falar sobre isso. Então, esse cara tem esse perfil, então já não passa no meu crivo. Tá. E a outra coisa é, eu preciso ser um influenciador. Ele já citou o versículo. Por quê? Porque eu sou luz do mundo. Porque Jesus mandou eu ser uma testemunha dele. Então eu vou influenciar. E hoje as pessoas não querem essa influência religiosa, né? Não, a pessoa tem que ter o direito de seguir a fé que ela quiser seguir. Eu não posso pregar para ela não, porque senão eu estou invadindo a fé dela. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz isso. Pregue a palavra, insta. Quer dizer, pregue a palavra, seja persistente, vai e prega. Jesus mandou fazer isso. Agora a pessoa pode dizer para mim o seguinte: escuta, meu amigo, eu não quero a sua fé. Então você me libera disso, porque eu já acabei de falar para você que Jesus salva. Estou livre do seu sangue? Está livre. Então tá bom, preguei, pronto. Eu não vou obrigar a pessoa a aceitar a minha fé, mas que eu tenho que falar para ela, eu tenho. Então eu tenho que ser um influenciador, sim. É muito importante nós sermos influenciadores, né, pastor Jason? É. Principalmente porque tanto o marxismo cultural quanto a desvirtuação dos princípios não estão esperando nem tempo, né? Todos os dias estão batendo nas mídias para tentar nos mudar e tentar nos influenciar. Então nós cristãos nós temos que ganhar, né? Nem empatar, nós temos que ganhar acima daquilo que tem sido ensinado para nós, né? Exatamente, tem que ser, porque aí a gente vai lembrar o seguinte, você falou porque existe toda uma estrutura montada para encaminhar para aquilo que eles desejam, né? Então, isso começa desde a infância, e a infância, por quê? Porque aqueles professores que estão ali, se eles quiserem ganhar uma bolsa para um mestrado, eles têm que seguir uma linha de pesquisa. E aí, quando eles seguem essa linha de pesquisa, eles vão trazer um conteúdo e vão jogar naquela criança ali. Então não é só na faculdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu poderia tentar uma bolsa para o mestrado, poderia. Só que vamos pensar em dois temas, Alan. Eu pensei em dois temas da minha pesquisa, da minha linha de pesquisa. O primeiro tema seria a importância da família tradicional na formação do jovem. Primeiro título do meu trabalho. Segundo título, a homossexualidade entre as formigas. Qual que você acha que vai ganhar? A homossexualidade entre as formigas vai ganhar. Família tradicional não tem. Por quê? Porque existe uma estrutura montada exatamente para desconstruir essa família tradicional, que é lá de Marx e Engels. Começa com Marx e Engels, e aí depois vem Simone de Beauvoir, vem todo esse pessoal, mais alguns brasileiros, dizendo o seguinte: a família é um mal e a família precisa, esse modelo de família precisa ser desconstruído. Não precisa disso. Então é claro que tudo que for para desconstruir essa família, esse título de pesquisa vai ganhar. Então aí você tem pessoa que sonha fazer um mestrado, ela vai se submete a isso. Aí ela tem que pegar toda uma literatura que já está formada também. Aí os pensadores têm que ser daquela mesma linha, né? Não vão aceitar pensadores de outra ala, vai ser todos aqueles, e aí o processo vai fazer isso aqui. Doutrina. Aí começa o processo de doutrinação. Esse é o problema.
Bom, nós estamos tendo muitas participações aqui, a live tem realmente, né, sido bastante divulgada, então já compartilha, manda aí mesmo nas suas redes sociais. Então a gente vai tentar dar uma filtrada aqui, porque a gente já está indo para nossas considerações finais, mas vamos guardar aqui essas perguntas para a próxima live. Isso. A gente vai estar fazendo essas perguntas e esclarecendo essas dúvidas aqui. Então já divulga o máximo, está sendo muito interessante o assunto que a gente está tratando, divulga bastante aí, para todo mundo estar recebendo essas informações e está sendo influenciado de uma forma positiva. Pastor Gercino, eu vou praticamente para a última pergunta, para a gente poder estar comentando um pouquinho, que é da Maria Souza, que ela fez a seguinte pergunta. Meu filho de 9 anos segue um adulto, ela deu o nome do adulto aqui, eticamente eu não vou comentar acerca desse adulto não, mas é um youtuber, influenciador de jovens, né? A gente sabe mais ou menos como que ele é. Ele é um Felipe que não é pai nem é filho. Você vai conseguir achar quem que é esse camarada aí. Que é bicho, que é foca? Imita a foca. Nunca me preocupei até assistir alguns vídeos. Aconselho os pais a assistirem, pois se trata de um adulto com linguagem para o público infantil, mas o conteúdo onde eu assisti, ele é impróprio. Aí a Dalva Nunes fez a seguinte pergunta: até que ponto o acesso às mídias, né, principalmente por parte juvenil e infanto-juvenil, pode ser considerado seguro e saudável? Primeiro é a necessidade de nós, os pais, estabelecermos filtros. É claro que eu não estou falando de uma coisa fácil. Não estou falando de uma coisa fácil. Mas tem umas coisas que são tão escancaradas, porque você, às vezes, você não faz uma checagem, e eu estou falando porque eu tenho filhos, né? Você não faz essa checagem, mas você tem, por outro lado, uma liberdade com o filho de ele chegar e conversar e falar muito com você, e ele está sempre na igreja com você, está sempre lendo a Bíblia. Quer dizer, eu tenho que ver meus filhos ler a Bíblia. Isso aí já me dá uma certa segurança. Eu tenho que ver meus filhos comprarem, se interessarem por esses assuntos e às vezes comentar certas coisas. Mas quando você pega um cara como esse, que ele não só fala, mas escreve, e agora há pouco tempo a gente viu muito material dele ser jogado fora, a loja americana acabou tendo que jogar um monte de coisa dele fora, os pais tinham que, de fato, olhar e falar assim, não tem lógica, isso aqui eu vou colocar. E eu tenho um livro lá em casa sobre algumas chaves que você pode colocar. Então uma criança dessa, o próprio pai tem que ir lá na configuração, se é do celular, do que ele usa, e colocar filtros lá. Ó, esse site não entra, esse endereço aqui não entra, os pais têm que fazer isso, né? E a Armandalva, o que foi que ela falou? Ela fez a seguinte pergunta: até que ponto o acesso à mídia pode ser considerado seguro e saudável? Pois é, seguro hoje está complicado. De fato, nós estamos vivendo um mundo sem lei, no que diz respeito à mídia. É um universo absurdo em que todo mundo tem voz. E as pessoas... E aí é interessante o seguinte, quando você pega uma criança acompanhar um adulto, no mundo que tem tanta pedofilia, que tem tanto assédio, era pra gente fazer isso. Não, isso aqui você não vai seguir não, velho. Vai seguir esse cara não. Esse cara ridículo aí, pelo amor de Deus. Então a gente tenta fazer isso. Mas hoje, no caso das crianças, os pais têm que colocar na configuração das mídias dele, colocar esses filtros. Não tem jeito. Bom, muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário. Aqueles que a gente ainda não conseguiu estar fazendo a pergunta e o comentário, pode ficar tranquilo que a gente vai deixar guardadinho aqui para a próxima semana, que a gente vai estar continuando sobre esse assunto. Tem muita coisa bacana para a gente falar. Nós vamos citar aqui algumas páginas, alguns tipos de links que são acessados, que têm trazido uma influência negativa, e como que o jovem, o adulto e a criança, ela pode, né, de uma certa forma, estar vencendo essas influências e sendo abençoado por pessoas que realmente têm relevância e têm conteúdo muito bacana para ser abençoador. Bom, pastor Gercino, suas considerações finais, já nos despeça com a oração em nome de Jesus. Nós vamos então começar na semana que vem falando o que a influência provoca em nós, né? Porque nós vamos ver a pessoa influenciada, que sinal que ela vai dar, né? Eu quero agradecer aos que nos acompanharam. Nós nos entusiasmamos mesmo com esses temas, né, Ana? Então a gente entusiasma, e o que nós queremos é agregar informação, agregar conhecimento, e queremos que você seja
abençoado, que sua família seja abençoada. E você que às vezes fica chateado porque parece que a igreja está sendo proibitiva, a igreja tem o dever de ou aplicar vacina ou aplicar antídoto. Então, para algumas pessoas essa palavra é antídoto, que é para cortar o veneno. Para outras pessoas é uma vacina para prevenir. Então nós queremos fazer isso, faz parte da minha ação como pastor, né? Do meu chamado, trazer isso. Nós temos que trazer isso. Que Deus te abençoe, queremos orar por você, pela sua família, e na próxima semana, que vai ser qual dia lá? Segunda-feira. Então na segunda-feira nós estaremos aqui. Vamos orar? Vamos orar. Meu Deus e Pai, eu quero te adorar, Senhor, te agradecer pela vida de todas as pessoas que nos acompanharam, por aquelas pessoas que trouxeram as suas indagações, por aquelas pessoas que nós ainda atenderemos na próxima semana. Muito obrigado. Se há alguma família, Senhor, que está sofrendo por causa desses problemas que nós relatamos aqui, que a mão do Senhor possa conduzir. Senhor querido, que o Senhor traga quebrantamento, que o Senhor traga entendimento para todos e que nós sejamos sábios para nós colocarmos filtros naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós vemos. Tome cada um nas tuas mãos, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até segunda às 20 horas, em nome de Jesus. Alain, Deus te abençoe. Até lá. Segunda-feira. Gilmar. Vilmar, um abração. Deus te abençoe, Vilmar.